E aí depois ele come o pombo, porque ele acha que ele é uma espécie de Renfield da namorada vampira dele. Olha que ironia, né? Subiu na vida. Um dia você é o Renfield, no outro você é o Drácula. Olha só. Só os dois filmes são sobre relacionamento abusivo, inclusive. É verdade. Só que um é bom e o outro não. Mas aí a gente vai ver isso mais no próximo vídeo. Não é o próximo vídeo. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Um Estranho Vampiro, de 1988. Foi um dos únicos filmes dirigidos pelo tal Robert Bierman e ele estrela Nicolas Cage, que é a razão de ser desse vídeo e desse filme. O filme do Renfield vai estrear semana que vem, que é o famoso filme que o Nicolas Cage vai interpretar o Drácula. Então a gente achou legal, antes disso acontecer, da gente dar uma revisitada nesse clássico cult dos anos 80, que o Nicolas Cage dá um show de interpretação interpretando um vampiro. Ou, na real, como um cara que acredita que é um vampiro, porque ele não é um vampiro de verdade. Esse filme é muito bizarro e eu acho que dá pra classificar ele mais como uma comédia esquisita do que como um filme de terror mesmo. Mas ele tem essa temática de vampiro e tem Nicolas Cage, né? Então dá pra gente falar aqui no canal. E é aquela máxima, né? O canal é nosso, a gente fala do que a gente quiser, etc, etc. E não é só um filme qualquer do Nicolas Cage surtando. Ele é um filme essencial do Nicolas Cage surtando. Tem um vídeo que a gente adora mencionar por aqui, que é o Nicolas Cage Losing His Shit, que é um compilado de cenas que o Nicolas Cage tá surtando, e eu acho que metade desse vídeo são cenas desse filme. Além dele ter partes que foram literalmente transformadas em meme e ajudaram a tornar esse filme tão famoso na internet. É engraçado que quando você assiste, você reconhece vários momentos que você fica, é desse filme. O que é engraçado porque o filme não é exatamente comercial. Ele, inclusive, foi um fracasso de bilheteria quando lançou, mas acho que se ele fosse lançado hoje pela A24 seria um sucesso, que é bem esse tipo de filme. Mais um dia, Val falando, sendo passivo-agressivo com a A24. Não é uma coisa negativa que eu tô falando agora. Que é o tipo de filme que é esquisito, coloca elementos de terror ali ambíguos. Esse tipo de filme. Pelo que eu vi na internet, o roteirista escreveu essa história inspirado em um relacionamento abusivo que ele estava vivendo. Então acaba que é um filme meio conceito, que é meio crítica social em camadas diferentes e que também é um estudo de personagem bizarro. Antes da gente falar mais dele, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Um Estranho Vampiro, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e a atualizações do que a gente faz aqui no canal e algumas votações para escolher filmes que a gente fala aqui no canal também. E também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, já que esses vídeos de filmes mais antigos a gente sempre fala com spoiler mesmo, então é isso. Estejam avisados. E vamos nessa, vamos à trama. O estranho vampiro do título aqui é Peter Lowe, interpretado pelo Nicolas Cage. Ele é um agente literário que sai com uma mulher que ele acha que é uma vampira. E a partir disso ele acha que ele tá virando um vampiro também. Então o filme é ele ficando cada vez mais insano e perigoso, principalmente pra Alva, que é uma das secretárias do trabalho dele, porque ele desenvolve uma obsessão. E o filme é isso, é o Nicolas Cage surtando e infernizando a coitada da secretária. Esse é um filme que ficou mais conhecido por ser só Nicolas Cage surtando na rua achando que é um vampiro. Mas ele na real aborda muito mais do que isso. Ele tem uma visão meio crítica dessa cultura yuppie dos anos 80, que é um termo que é usado para definir jovens profissionais urbanos. São os Faria Limers da época. E o filme usa esse mundo urbano corporativo como ambientação para toda essa história. O filme começa e fica o tempo todo passando vários planos da cidade de Nova York, mas é só tipo prédio comercial, avenidas muito movimentadas, esse tipo de coisa. E basicamente a trama é Nicolas Cage executivo coringando. Porque ele é um cara que ele tem uma vida confortável ali, ele tem um cargo alto, ele é mulherengo, mas ele é solitário. E a direção deixa bem claro que a grande motivação dele ali é arranjar um romance. Ele tem inveja das pessoas que já encontraram um amor. O visual do filme estabelece isso o tempo todo em várias cenas diferentes. É ele olhando pela janela do escritório e vendo um casal andando no parque. Ele ficando pistola na lanchonete porque tem uma mulher falando atrás dele de como ela vai casar em breve. Ou uma cena aleatória que ele pega um táxi e o taxista começa a apontar pra foto de família falando: "Essa é minha mulher, estou casado há 35 anos." E mais tarde o Nicolas Cage tem até visão com esse taxista. Mas ao mesmo tempo, o filme também estabelece que o Nicolas Cage não é um exemplo de pessoa que sabe se relacionar com as outras. No começo, a direção tá com um plano nas pernas da Alva, como se fosse o Nicolas Cage encarando,
que demonstra que ele tem um interesse por ela. Só que aí a forma dele demonstrar esse interesse é sendo um chefe extremamente escroto, abusivo, que vai culminando numa parada absurda. E essa trama toda é desencadeada porque o Nicolas Cage pede pra ela procurar um contrato que ele supostamente precisa pra um cliente. E aí ela precisa procurar manualmente pilhas e pilhas de contrato antigo até achar o certo. Só que fica óbvio que isso é só um jogo de poder, porque não tem importância nenhuma esse contrato e ele só tá fazendo isso porque ele pode. Tem uma cena, inclusive, que o escritor liga pra ele pra falar do contrato e ele bota no viva voz pra Alva escutar, como se ele fosse levar um mega esporro, e o cara só fala, não, brother, tá de boa, quando der, você acha aí. E ainda assim ele age como se fosse uma coisa mega urgente, como se ele estivesse surtando por causa disso. Uma coisa que eu percebi reassistindo que eu não tinha visto a primeira vez, é que o tempo todo, quando tem a sala do escritório, a mesa da Alva tá, tipo, lotada de contrato, com pilhas de contrato em todo lugar. Eu acho, assim, um toque visual muito engraçado ali. E aí, eventualmente, ela consegue achar o contrato, mas aí o Nicolas Cage só ignora e acaba atacando e estuprando a mulher. Porque, afinal de contas, nunca foi sobre o contrato, e sim sobre o poder. É doido porque dá pra interpretar todo esse lance do vampirismo como uma desculpa que ele arranjou ali pra justificar a obsessão dele. O filme já dá dicas de que ele é insano e psicótico antes mesmo do lance do vampiro começar a acontecer. E, eventualmente, a gente descobre que ele alucina muita coisa nesse filme, então tem muita coisa ali que dá margem pra ter uma interpretação diferente. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que a vampira nunca existiu, mas o Nicolas Cage tá convencido que ela é de verdade. Então dá pra pensar isso, que a mente distorcida dele inventou esse lance de vampiro pra justificar todas as ações ruins que ele queria tomar ao longo da trama, que começa com ele negligenciando essa outra mulher com quem ele tava saindo e termina com estupro e eventualmente assassinato. Eu acho que tem uma crítica sutil ali ao mundo corporativo, de uma forma que essas cobranças do universo corporativo foram que fizeram o Nicolas Cage coringar. Mas mais do que isso, toda a estrutura do mundo corporativo faz com que ele faça tudo que ele quer de forma impune. Porque o terror real desse filme não é o vampiro. O terror real é o chefe abusivo, é todo o jeito que ele trata a Alva, é um grande absurdo. Ele grita o nome dela o tempo todo, literalmente persegue ela no escritório. No dia que ela fala que tá passando mal, ele entra num táxi, vai até a casa dela pra buscar ela pro trabalho. E o pior é que todo mundo no escritório é conivente com isso. Tem uma cena que ele tá numa sala de reunião e aí todos os engravatados lá, corporativos, acham muito engraçado o que ele tá fazendo com a mulher. E aí é isso que acontece, tem toda uma estrutura que protege ele, que acho que na época era muito mais evidente do que hoje em dia. E aí vai todo mundo passando a mão na cabeça até que esses abusos vão progressivamente virando um negócio muito mais absurdo, criminoso de fato. Além dessa motivação do trabalho, também tem a motivação do romance, que eu já falei, mas o filme vai deixando a entender que ele cria essa obsessão e age dessa maneira abusiva por causa de uma decepção amorosa que ele sofreu no passado. Isso é uma doideira que eu pensei, eu não vi ninguém falar sobre isso na internet, então tem uma teoria. A vampira que tá o tempo todo com o Nicolas Cage, obviamente imaginação. Mas tem uma cena no começo que o Nicolas Cage de fato conhece essa mulher num bar e leva ela pra casa. E ela realmente existe, porque no final ela aparece de novo numa balada que o Nicolas Cage invade vestido de vampiro. Ela mais ou menos reconhece ele, mas não lembra o nome dele direito e ele fica bolado. Então o que todo mundo que tá vendo o filme presume é que eles se conheceram nessa uma noite no começo do filme e ficou por isso mesmo. Mas tem uns diálogos meio esquisitos, deslocados no filme, que claro podem ser só porque o personagem tá completamente maluco, mas eu acho que deixam entender que ela na real é uma mulher que rejeitou ele no ensino médio. Tem um diálogo dele com a Alva, que a Alva fala que usou alguma droga no ensino médio, uma vez ele fala, ensino médio, essa época era boa, né, e dá um destaque pra isso, e mais tarde, depois que ele encontra a vampira que não é a vampira na balada, e ela rejeita ele tá andando na rua falando, foda-se essa mulher, ela era só uma mulher do ensino médio, caguei pra ela, que não sei o que, então fica parecendo que é essa decepção amorosa que ele já tá carregando ali há muito tempo. Mas toda essa trama da vampira é a parte mais fascinante do filme. Começa com o Nicolas Cage e a mulher sendo atacados por um morcego na casa dele, que era pra ser um morcego real, mas evidentemente é um bicho falso ali. E aí o Nicolas Cage conhece e começa esse relacionamento imaginário com a vampira, que não deixa ele sair de casa e visita ele no trabalho. O filme pode ser até interpretado como uma dessas narrativas que você fica em dúvida se é sobrenatural ou não, se tem um vampiro de verdade ou não, mas eu honestamente acho que fica bem óbvio que é tudo nóia da cabeça do Nicolas Cage o tempo inteiro. Porque apesar da gente estar vendo o filme sob o ponto de vista dele o tempo todo, ele não é um narrador muito confiável, né? Tem algumas poucas cenas que a gente enxerga como alguém de fora, e aí é basicamente o Nicolas Cage interagindo com ninguém.
É ele levando o café da manhã pra uma cama vazia, abrindo a cortina do boxe, convidando ninguém pra tomar um banho com ele. Mas o que eu acho mais maravilhoso dessa história toda é que ele é um cara tão bosta que no final a namorada vampira aparece com outro. O cara é traído pela namorada imaginária. Nem a namorada imaginária tancou de ficar com ele. Isso é muito bom. Eu acho legal que essas cenas surreais com a vampira dão uma abertura pra gente questionar muita coisa que tá acontecendo no filme. Tem outras cenas que mostram alucinações dele ali, mas que não são da vampira. Teve a com o maluco do táxi, que eu já falei, que é um insert aleatório que só acontece no meio da cena, mas tem toda uma cena no final que é uma sessão imaginária que ele tá tendo com a terapeuta dele. E aí a gente entra nessa parte da terapia da trama, que eu comecei a viajar muito pensando nisso. Que desde o começo do filme ele tá fazendo essas sessões que começam relativamente normais, mas ele vai ficando mais surtado, né? Até chegar na famosa cena, que é uma das nossas preferidas do filme, que ele fica puto e recita o alfabeto gritando na cara da terapeuta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! Não adianta fazer terapia se você continua sendo um bosta. Fica aí a minha indignação. Mas aí nessa última consulta dele, a cena é toda uma alucinação. Ele de verdade tá todo fudido, com sangue da cara, no meio da rua, conversando com uma estátua. Mas na alucinação ele tá perfeito, bonitinho ali, argumentando com a terapeuta. O que é bem legal pra mostrar o contraste também da atuação do Nicolas Cage. Que é ele normal, profissional, e ele completamente surtado, zoado na rua. E essa cena toda tem um final que aparece uma outra paciente, que é a mulher perfeita da vida do Nicolas Cage, que gosta das mesmas coisas que ele gosta especificamente. Essa cena é muito engraçada. É uma atuação muito fake de propósito. E é muito engraçada, tipo, Vivaldi, o meu também. E aí ele fica com essa outra namorada imaginária que ele arranjou, e imediatamente na cena seguinte eles já estão brigando e ela vai embora. O cara simplesmente conseguiu levar um pé na bunda de não apenas uma, mas de duas namoradas imaginárias. Mas aí depois dessa cena final, dessa última consulta, eu tirei uma interpretação ali de que a terapeuta pode nunca ter existido. Eu acho, não lembro direito, mas eu acho que nunca mostra ele chegando ou saindo do consultório, ele só tá lá. E a terapeuta também nunca fala nada muito importante. Ela nunca dá a opinião profissional dela ou dica do que fazer ali, ela só escuta o que ele fala, pergunta umas coisas e tem até uma cena que ela fala que tudo que eu tô falando aqui é coisa que você já sabe. Então muitas vezes essas cenas acabam tendo mais cara de monólogo do Nicolas Cage do que outra coisa. E também explica o porquê dessas sessões não estarem funcionando muito também, né? Tem até uma cena que ele chama ela de psiquiatra e não terapeuta. Então o psiquiatra ela poderia estar receitando uns remedinhos ali pra ele, mas nunca tem essa trama do remédio, que eu achei curioso. Verdade. Um filme desse tipo com certeza teria alguém falando: você está tomando seus remédios, Nicolas Cage? Aí ele olharia e jogaria na privada. Aquele potinho laranja clássico. O último personagem relevante pra trama é o irmão da Alva. E ele é apresentado na metade do filme entregando uma arma com bala de festim pra ela se defender do Nicolas Cage. O que na verdade só aumenta a paranoia dele de ser vampiro, porque ele pega a arma, atira nele mesmo e não morre. Então ele fica achando que, meu Deus, eu sou imortal, eu sou um vampiro mesmo. O que é curioso, porque ele se dá 2 tiros com bala de festim dentro da boca. Pode ser uma bala de festim, mas aquela porra ainda é uma explosão que queima a roupa na tua garganta. Ele provavelmente teria morrido ou se fudido muito com isso. Mas depois que o personagem do Nicolas Cage estupra a Alva, o irmão dela quer vingança e vai atrás dele. Então ele vai atrás, entra na casa do Nicolas Cage e mata ele com um pedaço de madeira em formato de estaca ali, que o próprio Nicolas Cage deixou lá, porque ele mesmo parece que já estava querendo morrer no final mesmo. Então essa ação meio suicida do Nicolas Cage e o fato do irmão da Alva simplesmente desaparecer da cena também dá margem pra gente interpretar de que ele também foi uma alucinação e que aquilo ali era tudo o Nicolas Cage com ele mesmo, mas eu já acho mais puxado. E a cena toda é uma referência aos filmes do Drácula, que é o herói chegando na casa do Drácula, abrindo o caixão e tacando a estaca nele. Então isso é legal. Falando nisso, eu gosto do visual do filme. Ele faz muito truque de luz dramático que deixa as cenas mais interessantes e o uso de sombra é legal também porque conforme o personagem vai achando que é vampiro, ele vai fechando as cortinas, evitando a luz, então o filme vai ficando um pouco mais sombrio ali. E tem muita coisa esquisita no filme, muito detalhe, muito personagem secundário bizarro.
Ou sei lá, tem uma cena que tem 2 mímicos se batendo na rua na frente da casa do Nicolas Cage. Acho que os mímicos estão ali pra colocar uma representação visual dessa temática de abuso do filme, mas ainda assim que jeito bizarro de fazer isso. E eu gosto da direção aqui. Tem muito plano geral, que é visto de cima, como se fosse o ponto de vista do morcego, do vampiro empolerado ali. Tem muito movimento de câmera suave, tipo o Nicolas Cage conhecendo a vampira no bar, que é bem coordenado esse plano. E tem muitos planos mais longos que estão lá pra priorizar a atuação bizarra do Nicolas Cage. Isso é maravilhoso. E chegou a hora, galera, vamos falar da grande atuação deste homem, deste mito, Nicolas Cage, nesse momento. Eu acho curioso que não tem quem diga, mas ele tinha de 23 para 24 anos nessa época. Coitado do Nicolas Cage. Complicado. Ele nesse filme faz uma atuação muito bizarra, muito exagerada, o que de fato é o propósito do personagem, então ele faz isso de propósito. Mas ainda assim, ainda já começando bizarro, ele consegue progressivamente ir ficando mais. Primeiro que tem todos os lances de comportamento dele achando que é um vampiro, que é tudo muito engraçado. Esse é o pior tipo de personagem, porque é um cara desprezível, que ele só faz merda, e é pra gente odiar ele, mas ele é tão engraçado de assistir. E aí tem ele surtando porque não tá vendo o reflexo dele no espelho, sendo que a gente tá vendo o reflexo dele normal, então claramente é uma alucinação. E aí ele começa a usar um óculos escuro, porque na cabeça dele ele tá com sensibilidade à luz, e aí ele fica com um visual mais caricato ainda pro final do filme. It never just goes away. The goddamn contract is somewhere in those goddamn fucking files! Tem as cenas ótimas dele comendo barata, que, aliás, ele comeu de verdade. Quem ouviu o episódio do Trash Talk sobre Nicolas Cage sabe dessa curiosidade. E a cena que ele começa a perseguir um pombo na rua, cara, é muito engraçado. E aí depois ele come o pombo, porque ele acha que ele é uma espécie de Renfield da namorada vampira dele. Olha que ironia, né? E aí ele passa a desmaiar e a fugir das pessoas sempre que ele vê uma cruz. Mas o auge pra mim é quando ele vai comprar uns dentes de vampiro pra ele, só que ele só tem dinheiro pra comprar aquelas dentaduras vagabundas de plástico de carnaval, e ele fica usando isso o filme inteiro. Cara, é maravilhoso. Eu acho legal essa cena da dentadura também, porque tem muito desses detalhezinhos no filme que é a gente vê a explicação real da coisa acontecendo, mas a gente vê também por que isso entra na noia do Nicolas Cage de que ele é vampiro. Tipo as balas de festim, ou tipo ele se cortando, se barbeando no pescoço e achando que são as mordidas de vampiro que ele descobriu ali. E eu acho muito bom que tem uma cena no filme que ele tá assistindo Nosferatu na TV. Nosferatu é domínio público, mas ele não fica parecendo tão de graça assim no filme, do tipo, colocamos porque domínio público. Justamente porque é um filme de vampiro e porque ele tem um impacto na trama, porque o Nicolas Cage passa a se comportar meio que igual o Conde Orlok depois. Ele passa a andar com o ombro mais alto pra fazer a figura. E a cena que ele ataca e mata a mulher na balada, a interpretação dele ali, ele tá imitando direitinho o Conde Orlok. A gente sabe que Nicolas Cage é fã de expressionismo alemão por causa do peso do talento, né? Então faz todo sentido. Aliás, é bom a gente falar disso porque uma coisa que me chama muito a atenção nesse filme é o quanto a atuação corporal do Nicolas Cage é excelente. Cara, em todos os surtos dele, a cena do alfabeto, que eu sei todos os movimentos corporais que ele faz naquela cena de cabeça, eu sei imitar, vou fazer um vídeo fazendo isso. Se sobra tempo a gente termina aqui. I never misspelled anything! Not once, not one time! Ele pulando na mesa, na empresa, gritando com a mulher, é tudo muito exagerado, mas é tudo muito bem feito. There you are! E aí no final, ele surtando, gritando na rua, porque ele descobre que é um vampiro, que também é uma cena clássica. E aí quando ele vai pro sol e ele começa a gritar como se ele estivesse morrendo e sentindo dor com os raios solares, quando na verdade ele não tá, é só piração da cabeça dele. E ele só fica gritando, igual um imbecil, é muito bom, cara. Parece que algumas dessas cenas dele andando na rua, interagindo com pessoas e tal, foram gravadas de guerrilha mesmo. O diretor saiu com o Nicolas Cage e eles saíram gravando nas ruas de Nova York. E além da expressão corporal, a expressão facial dele é muito boa também porque é aquilo, é a atuação do exagero em todos os aspectos. Tem o maior meme que saiu desse filme, que é aquele meme do You Don't Say, da época longínqua de 2009. Nine Gag. Que, curiosamente, é uma fala que não é falada no filme, que a cena em si não tem nada a ver com o que o meme quer dizer.
Mas a cena toda é esse monólogo do Nicolas Cage esculachando a Alva, falando como ela é uma merda, ela não é nada, e ele fazendo essa cara com o olho muito arregalado, com a expressão dele ficando mais bizarra, e a câmera se aproximando. É uma cena muito boa. E o tempo todo parece que ele tá tentando fazer isso, fazer uma cara esquisita com o olho super arregalado, assim, de vampiro. Ele andando na balada, parece que ele tá travado com 4 carreiras de cocaína, mas ele tá lá só achando que é um vampiro andando. É muito bom. Mas é isso, cara. Pra quem gosta de Nicolas Cage, esse filme, ele é super necessário. Com certeza você vai rir, vai se divertir, porque o cara tá no auge ali, maluco. Ele ali tá fazendo o que ele gosta e fazendo bem, que é isso que importa. Curiosamente, ele já disse em entrevistas que esse é o filme preferido dele que ele fez. Ainda bem que eu lembrei dessa trivia aqui agora, que se não tivesse lembrado, ia ter um monte de gente falando isso nos comentários. Enfim, esse é um filme muito esquisito. Ele é legal pelas várias interpretações, mas é um pouco difícil de levar a sério também por conta de tudo que a gente mencionou. Eu acho justo a gente classificar ele como uma belíssima trecheira e ficar por isso mesmo. You know it's A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. É isso, essa foi a vergonha de hoje. A vergonha tá paga, amores.